Beleza. Bom, então vamos falar aí, né? Então, com as milhas, a gente consegue não só emitir passagens, como também gerar, né? Fazer hospedagens. Então, eu vou trazer aqui opções da gente resgatar diretamente em companhia aérea e opções da gente resgatar em um programa, que seria um programa parceiro, né, que é chamado de Awacor. Essa Awacor, vou começar por ele. Ele seria o quê? É um grupo, né, de diversas redes de hotéis. Então, a gente tem ali Ibis, Mercury, Grand Mercury, Fairmont, uma série de hotéis. Tem hotéis em Maldivas, tem hotel no mundo inteiro, Tailândia, enfim, no mundo inteiro. Então, ou seja, com as nossas milhas aqui do Brasil, a gente consegue se hospedar em qualquer lugar do mundo, inclusive Maldivas, tal, tipo, qualquer lugar do mundo. E aí a gente consegue, então, gerar essas emissões através das milhas. Novamente, a gente precisa o quê? Fazer cálculos. Sempre nessa questão de milhas, a gente precisa fazer cálculos. Quando a gente pensa em milhas que vieram a custo zero, né, dali do nosso gasto, do dia a dia, não precisa ser, né, tão ferro e fogo, porque basicamente é algo que você gerou ali, né, entre aspas, como a gente disse, que nunca é de graça, nunca é de brinde, mas que você gerou a zero custo, então você não precisaria se dar tanto trabalho nessa parte de fazer cálculos. Mas quando a gente fala em investimento, aí a gente precisa realmente fazer assim alguns cálculos para ver se compensa. E também quando a gente fala entre pagar com milhas ou pagar com dinheiro, é importante também a gente fazer esse comparativo, porque às vezes, sei lá, você vai dar todas as suas milhas que você tem por um valor que não seria compatível com aquilo que você está levando ali. Então, via de regra, é bom que a gente faça cálculos, né? Então, para a gente gerar essas milhas, né, ali dentro dessa rede Awacor, que é essa rede que a gente consegue diversos hotéis no mundo inteiro, a gente basicamente consegue através de 4 programas, né? Livelo, Latam, Azul e Smiles, onde cada um deles tem uma proporção. Então, por exemplo, da Livelo, para a gente conseguir 1.000 pontos dentro da rede Awacor, eu preciso mandar 2.500 livelo. E aí, como que funciona ali os cálculos, o mecanismo deles, né? A conversão deles é sempre por euro. Então, basicamente lá a gente consegue, a cada 2.000 pontos, equivale a 40 euros. Então, a gente vai ter que estar sempre ali atrelando o valor do euro do dia, né? Então, pode ser mais, pode ser menos, mas via de regra gira ali em torno de 210, 220, né? Fica nessa média. Então, basicamente, a gente sabe que a cada 5.000 pontos livelo, eu tenho 40 euros, que seria equivalente a 214 reais. Então, aí como que funciona, né? Vamos supor que eu precise fazer aí uma emissão. Então, eu peguei aqui um exemplo que eu fui o ano passado, ou esse ano, não lembro, acho que foi esse ano, para Recife, que eu resgatei com pontos, né, gerados através da Livelo. Então, eu precisei de 20.000 pontos da Livelo, que eu converti para dentro dessa rede de hotéis, né? Se transformaram lá em 8.000 pontos ao Accor, e eu consegui fazer uma emissão, né, de um hotel por 2 noites, lá 4 pessoas, a R$ 1.400. Então, é como se 20.000 pontos da Livelo, para mim, tivesse o valor de R$ 1.400. Então, 1.422 dividido por 20 é como se eu gerasse ali cada milheiro da Livelo a R$ 71. Então, assim, isso é muito, muito, muito bom, né?
é um desconto, não, na verdade saiu para mim, né, a custo zero, porque esses pontos da Livelo foram pontos que eu fui acumulando ali no meu dia a dia, então é como se eu não pagasse a hospedagem. Então, ou seja, além de eu não pagar a passagem, eu consigo também não pagar a hospedagem. Aí teve aqui um outro exemplo que eu também resgatei num outro hotel, que aí foi da rede Ibis. E aí o que é legal aqui? A gente consegue colocar não só a nossa hospedagem, como também o nosso consumo no hotel. Porque a gente normalmente vai fazer a reserva no site e vai optar por pagar na hospedagem. Então, tudo que você gastar lá no bar, sei lá, tipo, gastar mais, né, no hotel, que não tiver incluso na sua estadia, você também consegue pagar com milhas. Então, bebidas, enfim, tudo que você consumir dentro do hotel, você também consegue pagar com milhas. Então, isso fica muito interessante. Então, é uma possibilidade que a gente tem. E aí, normalmente, da companhia aérea, né? Então, a gente sabe que na Livelo a gente precisa de 5 mil pontos para gerar R$ 214 de saldo, né? Digamos, de valor para resgatar dentro do hotel. Nas companhias já são exigido mais, né? Porque quando a gente manda da Livelo para a companhia, se eu mandar 5 mil da Livelo para Azul, vai chegar lá a 10 mil. Então, meio que a proporção é o dobro do que a gente precisaria na Livelo. Mas de todas as opções, a gente consegue ver que assim, a Livelo é o mais interessante. Uma, porque você não precisaria ficar esperando ali uma transferência bonificada para a companhia aérea, você consegue automaticamente já gerar a partir do site da Livelo para o site do hotel. E a conversão fica bem legal e até mais fácil do que você manda para a companhia, depois a companhia você gera o crédito para o hotel. Mas existe a possibilidade. Então, imaginando que você já tenha milhas lá na companhia aérea, dá também para você resgatar aí nos hotéis. Então, isso seria mais uma das formas, né, da gente resgatar para a hospedagem. E a gente também consegue, aí seria um outro mecanismo, então não seria voltado com essa rede de hotéis, né, a Accor, mas seria diretamente no site das companhias aéreas. Então, aqui eu trouxe o exemplo da Azul, mas a gente tem na Smiles, tem na Latam, tem todas elas essa possibilidade também de resgatar, né, hospedagem também com milhas. Então, na Azul, a gente vai ver sempre no site do Azul Viagens. Então, não é o mesmo site ali de onde a gente busca passagens. Se vocês colocarem lá no Google Azul Viagens, a gente já consegue fazer essas cotações, né? Mas o mecanismo também seria meio que o mesmo. Então, você vai ter ali as suas milhas, né? Que você acumulou, e você consegue resgatar em hospedagem. Então, vou entrar aqui só para vocês verem o caminho. Então, aqui, a gente consegue resgatar para carros, para serviços, para translado, para pacote de viagem, para tudo. E aí sempre a gente tem que fazer o cálculo, mas normalmente quando só um pouquinho, tá acabando a bateria. Quando são milhas custo zero, é benefício que a gente tem. Então, aqui, basicamente, você colocaria, assim, né, o seu destino e, sei lá, tem para todo lugar que vocês imaginarem, também do mundo. Vou colocar um aleatório aqui. Aí, ele já vai dar para a gente a proporção em milhas, quanto que seria. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de um resgate que eu fiz. E aí, mais uma vez, porque que é importante a gente saber, né, o nosso custo. Essas milhas que eu tinha ali na Azul, na ocasião, foram milhas que eu comprei através do clube, né? Assinei lá um clube que a média do meu milheiro estava em 15,78. Então, o que eu tinha que levar em consideração? Eu paguei 15,78. A hospedagem estava me exigindo 55 mil milhas. Então, qual que foi ali o cálculo, né? Então,
15,78, que foi o que eu paguei nas minhas milhas, em cada 1.000 milhas, vezes os 55. Então, é como se eu tivesse pago, né, efetivamente, R$ 867. Só que se eu fosse reservar esse mesmo hotel, foi uma pousada, né, que eu fiquei lá em Porto de Galinhas. Se eu fosse reservar essa mesma pousada em dinheiro, ela estaria custando 1.483. Então, ou seja, mesmo eu tendo comprado, né, ali essas milhas, que essas daqui não foram custo zero, mesmo eu tendo comprado, ainda assim valia mais a pena do que eu pagar diretamente na hospedagem. E vão ter casos, tá, que vai ser inverso. Então, às vezes você consegue pegar, que nem quando eu fui para Pipa, eu consegui pegar um hotel que estava muito barato, né, no site, e eu optei por pagar em dinheiro. E aí, na ocasião, o que eu fiz? Peguei as milhas que eu tinha ali reservado para utilizar naquele hotel, coloquei à venda. Com o valor da venda, eu paguei o hotel. Então, também, às vezes, vão ter situações que você vai precisar fazer isso. E da mesma forma que a gente busca as passagens, né, as passagens aéreas, as hospedagens a gente vai ter que também seguir o mesmo princípio. Então, procurar o valor em dinheiro e procurar o valor em milhas, né? E se for o caso, que nem nessa minha experiência, que em milhas, em dinheiro, desculpa, estava mais barato, você pode pensar nessa hipótese, né, de você vender, então, as suas milhas e pagar a hospedagem. Então, não existe certo ou errado, você vai ter que sempre ali estar fazendo o cálculo, né, para saber em qual vai compensar mais. Então, compensa resgatar, compensa eu resgatar e vender para pagar, ou eu resgatar direto e ter ali a hospedagem. Então, basicamente, aqui são outros exemplos para fixar, né, para exercitar. Então, a gente consegue pegar resort com milhas, ó. Então, esse aqui era um exemplo de um resort que também, fazendo-se o cálculos ali do que era necessário com milhas, ainda ficaria muito mais em conta, né? Dava um desconto aí de cerca de R$ 1.900, se fosse comparado o valor dele em milhas versus o valor que estava sendo cobrado em dinheiro. Então, são excelentes oportunidades que a gente tem. Outras coisas que dá para a gente fazer também com milhas. Então, por exemplo, galera que vai viajar para, né, para fora, assim, eu coloquei aqui ingresso da Disney, mas na verdade a gente também consegue outros tipos de atrações também resgatar com milhas. Então, cada site, cada companhia aérea, né, vai ter ali o seu lugar de busca. Então, que nem no da Azul, é lá no Azul Viagens que a gente estava vendo. Então, vamos supor que eu fosse resgatar carro, né? Então, dá para eu vir aqui, eu vou retirar um carro aqui no aeroporto de Congonhas, sei lá, no aeroporto aqui perto de casa, aeroporto de Congonhas. Aí você consegue colocar aqui para resgatar com milhas. Então, falando em carro, eu mudei, só falando de ingresso, fui para carro. Mas, bom, volta para o ingresso. No ingresso, normalmente, né, ingressos de atrativos, normalmente a gente compra e ganha milhas, é mais vantajoso. Mas existem situações também que a gente vai conseguir fazer o resgate do ingresso em si com milhas. Via de regra, o que compensa mais, né, pelas estatísticas, é você comprar em dinheiro e ganhar em milhas. Então, eu já vi casos de pessoas que pegam, por exemplo, ingresso da Disney, onde a quantidade de milhas que ela ganha por comprar ali o ingresso, né, nas companhias aéreas, então tem tanto na Azul quanto na Smiles, a quantidade de milhas que ela ganha por comprar aquele ingresso já vale a passagem dela. Então, eu já vi casos de pessoas fazendo isso. Então, via de regra, é mais vantajoso dessa forma. Mas vão ter situações que o resgate também possa fazer sentido. Então, como a gente já aprendeu ali, né, fazer o cálculo, é sempre ver quanto que eu estou pagando vezes o que eu vou ganhar, e aí você consegue identificar se aquilo vale a pena ou não.
mas é uma excelente oportunidade, então, nessa parte de ingressos. A gente tem também cruzeiros que dá para fazer. Então, o cruzeiro também, o legal do cruzeiro é você o quê? Resgata, compra o cruzeiro. Então, imagina que eu vou fazer uma viagem de cruzeiro. A gente consegue, por exemplo, na Smiles. Compra o valor do cruzeiro e ganha milhas. Então, às vezes, tem momento que eles dão a cada R$ 1 7 milhas. Então, são oportunidades boas. Imaginando assim, é uma coisa que eu já iria fazer, eu já estava previsto fazer um cruzeiro. Você ganhar essas milhas, então é muito interessante. Costuma também valer a pena. E aí, quando a gente fala, né, em aluguel de carro, basicamente em todos eles a gente vai ter essas opções, tanto de comprar e ganhar milhas, como resgatar em milhas. Então, o carro também da mesma forma. Então, ou a gente aluga carro e ganha milhas, ou a gente utiliza as nossas milhas para alugar um carro. E aí, qual que vai ser, né, o cálculo, o que você vai ter que levar em consideração? Sei lá, ele está me exigindo 19, que nem o resgate que eu fiz, está me exigindo 19 mil milhas. Então, imagino que essas milhas eu paguei R$17,50 vezes os 19, é como se fosse ali um custo para mim, né, de 332. Se eu fosse alugar esse carro, né, eu mesma entrando no site, sei lá, que nem aqui eu aluguei, eu resgatei na Localiza. Se eu fosse resgatar esse carro na Localiza, nos mesmos parâmetros em dinheiro, seria mais caro ou mais barato? Então, é isso que você vai ter que levar em consideração. Então, eu particularmente já tive momentos que eu resgatei com as minhas milhas a locação de um carro, e já teve vezes que eu loquei o carro para ganhar milhas. Então, dá para fazer das duas formas, e o que vai determinar isso mesmo é a questão do cálculo. Então, às vezes, se para alugar em dinheiro tiver mais barato, você pega ele em dinheiro e ganha milhas. Se para resgatar em milhas tiver mais barato, você pega com as suas milhas. Então, é basicamente isso que a gente precisa levar em consideração. O importante é saber que existem as duas possibilidades, né? Então, às vezes, você, tipo assim, que nem, eu não tô com dinheiro agora, mas eu tenho milhas. Então, às vezes, nem que não seja tão vantajoso você resgatar em milhas, mas se você, de repente, não tem o dinheiro no momento, pode fazer sentido para você. Então, é sempre muito caso a caso, né, de cada pessoa, daquilo que a pessoa busca. O importante é saber que existe, né, a possibilidade tanto de um quanto do outro. E aí, basicamente, é sempre fazendo essas comparações. Com relação ao carro também, além da gente conseguir resgatar ele com milhas, quando a gente fala ele em locar e ganhar milhas, a gente consegue ou ganhar milhas direto na companhia aérea, ou ganhar milhas na Livelo e na Esfera, por exemplo. E aí vai ser basicamente aquele mesmo conceito que a gente pensou quando a gente falou em fazer compras bonificadas. Então, a gente vai ter que ver o quê? Se eu ganhar milhas dentro da Livelo ou da Esfera, ela tem um peso, ela, entre aspas, vale mais, porque eu tenho a chance de bonificar. Se eu resgatar, se eu locar o carro ganhando milhas já no final, eu vou ficar presa na companhia e ela tem um valor relativamente menor. Então, quando a gente pensa em locar carro, também a gente precisa fazer essa comparação. Então, que nem aqui na Livelo, eles têm diversos parceiros que são de locação de carro. Então, a gente consegue Localiza. Tem vários parceiros aqui que são de carro. Deixa eu ver se eu consigo filtrar direto por carro. Mas eles têm, né? Então, os parceiros, que nem. Até a própria Azul Viagens, vamos supor, se a gente identificou lá que em milhas, para resgatar com milhas, não está tão interessante, a gente também tem a chance de comprar no Azul Viagem e ganhar ganhar pontos dentro da Livelo. Então, isso também é legal. No Booking também, então consegue fazer reservas de hotel e ganhar milhas
ganhar pontos dentro da Livelo. Então, é bom saber. Passagens de ônibus também. Esses dias a Giovana foi para Praia Grande, aqui pertinho. Dá para a gente comprar a passagem, então esse ClickBus passagem de ônibus. Então, dá para você comprar passagem de ônibus e ganhar pontos também. E aí tem vários parceiros, né, relacionados tanto com relação ao carro, então, ó, que tem a Movida, ou seja, a cada R$ 1 você ganha 10 pontos. Então, pode ser mais interessante do que você resgatar as suas milhas. Então, sempre fazer a conta é o melhor caminho. Então, de possibilidades aí, a gente tem mais essas. E aí, basicamente, né, pensando numa viagem, então a gente vai precisar ali, né? Beleza, eu emiti a passagem, eu vi o meu hotel, eu vou precisar ter um carro, né, alugado. Então, tudo que a gente pensa, assim, com relação à viagem, a gente basicamente consegue fazer com milhas, né? Então, por exemplo, o transfer, né? Eu vou do aeroporto para o meu hotel. Eu consigo me antecipar e comprar créditos, por exemplo, do Uber, ganhando milhas na Smiles, ou eu posso ver um benefício de um cartão, que nem eu coloquei aqui o Elo, que dá esse benefício de transfer para viagens internacionais, né? Mas ele dá. Quando eu penso em seguro, também é um mecanismo que a gente tem, tanto de um cartão como um benefício, quanto na própria Livelo, que nem aqui na Livelo, eles têm parceiros que são relacionados a seguro. Então, vamos supor, eu vou fazer uma viagem e para o exterior, eu preciso ter um seguro. Atualmente, eu não tenho nenhum cartão que me proporcione isso. Eu posso fazer um seguro à parte e ganhar milhas por esse seguro. Então, também há a possibilidade. Então, perceba que sempre dá ou para você fazer com milhas ou para você fazer e ganhar milhas. Então, o leque assim é bem aberto com relação a isso. E aí, o último ponto, né, quando a gente pensa em viagens, isso mais pensando em viagens internacionais, que também é legal a gente levar em consideração, que lá fora, né? Então, lá fora, quando você pensa em viagem internacional, você tem basicamente três formas de gastar, né? Você vai gastar o dinheiro em espécie. Então, por exemplo, eu vou para os Estados Unidos, eu levo dólar, então dá para você levar o dinheiro em espécie. Dá para você utilizar cartão de crédito, e normalmente o cartão de crédito ele é o mais você tem desvantagem, porque o cartão ele vai te cobrar um spread, ou seja, uma taxinha ali para você usar o cartão fora do Brasil, e mais o IOF, então que é um imposto, né, que o governo cobra em cima das transações que você fizer lá fora. Então, você vai ter a possibilidade de gastar o dinheiro em espécie, então levar, que é um pouco arriscado, né? Porque imagina, você vai viajar para fora, você leva um monte de dinheiro, um pacotão de dinheiro, você tem um risco ali de perder, ser roubado e tal. Você tem um cartão, que basicamente você vai pagar mais caro. E aí a terceira opção, que hoje a gente está, né, conseguindo aí fazer, que é talvez assim a mais vantajosa, seria as contas globais. Então, atualmente, a gente tem aí 3 principais contas, onde o mecanismo é o mesmo, seria basicamente aí um cartão pré-pago, que você vai abastecer ali com a moeda. Então, vamos supor, eu vou para os Estados Unidos, eu posso ter um cartão, uma conta global na Wise, eu abasteço ali a minha conta de dólar, chega lá, eu vou passar no cartão de débito. Então, assim, eles cobram também um spread. A diferença é que no cartão de crédito você tem um spread mais o IOF, e nessas contas globais você só vai ter o spread, então acaba que o custo fica um pouco menor. E o diferencial também é que essas contas digitais, elas trabalham com dólar comercial, que costuma ser um pouco mais barato do que o dólar turismo. Então, você acaba também tendo uma vantagem, né, quando você pensa em fazer viagens, principalmente para o exterior, em utilizar essas contas globais, né?
que seria meio que um mecanismo de você levar ali o seu dinheiro, né, de uma forma relativamente segura, num cartão, né, e tirando o cartão de crédito da jogada. Claro que tem cartões, assim, por exemplo, na verdade, hoje em dia existe basicamente dois, que é o Pão de Açúcar, que por mais que hoje em dia ele não pontue tão bem, o diferencial dele é que para gastar no exterior ele não cobra IOF, então ele fica bem próximo ali das contas digitais, por ele não cobrar o IOF. Mas você vai precisar ter limite, enfim. Então, assim, são possibilidades que a gente tem quando a gente pensa em viajar para fora, de como levar esse dinheiro, né? Então, não está totalmente relacionado com milhas, mas pensando aí nessa questão, né, de viagem, de tudo que a gente precisa para executar uma viagem, essas contas seria meio que para fechar, assim, né, do que a gente precisa para uma viagem. Então, nessa parte, assim, né, de resgates, pensando em viagens, seria isso. Uma última coisa que eu não falei, mas é mais, assim, é um complemento também, né? Mas não deixa de ser uma oportunidade, principalmente de lucro, de lucratividade. Então, eu não sei se vocês, assim, investem, têm hábito de guardar dinheiro, tal, mas frequentemente a gente vê aí promoções do Banco Sofisa para investir dinheiro lá, para guardar dinheiro lá. E por que eu trago isso, né, também aqui para a mentoria, para o curso? Porque, para mim, isso passou a ser também mais uma fonte de renda, né? Porque como que eles trabalham lá? Eles trabalham com indicação. Então, ao invés deles gastarem dinheiro com marketing e tal, divulgando, né, o produto deles, que é o principal aqui, que eles pegam como meio porta de entrada, que é um CDB, que é você, tipo, emprestar dinheiro para o banco, né? Eles trabalham com essa questão de indicação. Então, ou seja, quanto mais pessoas você indica, mais retorno você tem. Então, mais para comentar com vocês, né, que existe essa possibilidade, que nem no último levantamento que eu fiz, eu consegui acumular, né, oferir aí um total de R$ 1.950 de lucro, porque foram indicações que eu fui fazendo. Então, basicamente, normalmente, em foras de campanhas, eles pagam R$ 50 por cada indicação que você fizer. Então, vamos supor, eu indico a Fran vai investir lá no mínimo R$ 1.000, eu ganho R$ 50 e a Fran ganha R$ 50 por ter entrado com a minha indicação e eu 50 por ter indicado ela. E quando isso é em momentos promocionais, o valor meio que dobra, então seria R$ 100. Então, por exemplo, eu indico a Fran, ela ganha 100 e eu ganho 100. Então, fazendo essas indicações, né, eu tinha indicado ali um total de 19 pessoas e eu consegui, então, um lucro de R$ 1.900. Se a gente pensar isso num ano, né, tipo, dá uma pessoa, sei lá, enfim, você conseguir uma pessoa por mês ali, são R$ 1.200 a mais. É como se fosse, tipo, metade de um décimo, é um 13º para muita gente que tem um salário mínimo, né? Então, é uma oportunidade, né, de negócio e seria mais para comentar com vocês. E aí, normalmente, o que eu costumo fazer também, atrelado com a questão das milhas? Como eu comentei lá para vocês, quando a gente fala em vendas, né, de grande lote, a gente paga ali as 3 primeiras parcelas e as demais a gente recebe à vista. Então, o que eu faço para rentabilizar ainda mais o meu lucro? Eu pego tudo aquilo que eu recebi de montante, deixo aplicado, guardado, por exemplo, nessa conta do Sofis, até mesmo para não misturar com as minhas contas pessoais e tal, e esse dinheiro vai rendendo também. Então, acaba que eu ganho o rendimento, né, mensal ali daquela aplicação e vou ganhando com as indicações que eu faço também. Então, é mais um jeito aí para ganhar dinheiro que eu apresento para vocês. Se futuramente vocês quiserem
investir algum dinheiro, enfim, quiserem se aprofundar mais nessa questão, eu tenho meu link, já passo aqui, de indicação, onde vocês vão ganhar 50, eu ganho 50 e meio que todo mundo ganha. E aí você pode fazer isso com familiares e aumentando ali o seu lucro. Enfim, é a última aí, possibilidade que a gente tem. E aí, como eu falei, né? Coloque metas, né? Coloque metas atingíveis. Então, sei lá, eu vou conseguir uma viagem, 2 viagens, custo zero. Enfim, cada um vai ter a sua meta pessoal, né? Alguns vão talvez estar focado mais no dinheiro, outros mais na viagem. Mas o importante é que vocês definam metas, né? Para que vocês consigam, então, ter aproveito do curso, da mentoria. E contem comigo aí, se vocês tiverem dúvida, enfim, a gente vai estar lá no grupo, quiser voltar a algum assunto, tal, a gente vai alinhando aí as expectativas para que vocês realmente tenham bons resultados. E aí seria isso, gente. Vocês têm alguma